que vimos há pouco é mais um avanço da igreja em favor das famílias. Nós enfatizamos missões, enfatizamos família, porque são duas realidades que fazem com que a igreja possa ser igreja. Graças a Deus, porque Deus nos tem guardado nesse aspecto. Às vezes enfrentamos dificuldades, altos e baixos, mas isso é perfeitamente compreensível. Mas sempre Deus está dando saída, e pessoas, não é? Que são usadas por Deus para nos envolver com esses movimentos, e mais uma vez estamos vendo isso aí, esse casal abençoado de irmãos, que abençoou também esses 3 casais. Dia 14, irmãos, pastor Hélio começa o discipulado para os que querem se batizar. Já há alguns irmãos que já estão anunciados em termos de batismo, tem até alguém que já distribuiu convites para o batismo, fez o discipulado comigo, mas outros que queiram, então, confirmar os seus batismos para o aniversário da igreja, dia 11 de dezembro, devem procurar, então, o pastor Hélio, independente do grupo etário que você faça, porque ele faz um curso generalizado que ajuda os irmãos, né? É o discipulado que é o essencial para o batizado. Existe a necessidade da classe de doutrina, mas isso não é a condição sine qua non para o batismo. O batismo é o discipulado. Isso o pastor Hélio faz, preparando, então, aquelas pessoas que querem serem batizadas no dia do aniversário. Pegando um pouco o gancho na palavra do pastor Von Drassek em relação à questão do Halloween, nós fizemos um áudio durante a semana, né, no dia 31 de outubro, falando sobre esta questão, como ela é desafiadora, irmãos. Mas às vezes acontecem coisas interessantes aqui. Em Campo Grande, eu não vou citar nomes porque é complicado, mas há 2 escolas bem próximas uma da outra, quase que uma em frente à outra, não é? Numa dessas estradas aí de Campo Grande. E no dia 31, uma escola, todas as 2 são particulares, uma escola fez a festa do Halloween e seus alunos saíram fantasiados de Halloween. Na outra escola, as crianças, os garotos saíram com a máscara de Lutero. Que diferença, né? Graças a Deus por essa escola, não é? Então, existem pessoas envolvidas, não é, na sociedade que estão enfrentando aí, batendo de frente aí contra as questões que são colocadas. Uma palavrinha ao casal aí do sogro, viu? Eu também já sou sogro, eu sei como é que é isso, viu? Isso passa. Quando vi alguém, a menina, que eu via que a coisa estava ficando séria, falou, meu camarada apareceu e vai levar minha filha, que negócio é esse aí? É assim, está pensando. Aí entra uma porção de problemas. Religião é a primeira coisa, time de futebol também. Você torce para quem? Entendeu? Botafogo. Ah, bem, tá, vai, leva. Né? Que casou com a mais velha era botafoguense, o segundo é botafoguense, o terceiro é flamenguista. Eu tenho que levar essa sina, sabe como é que é? Mas a gente se dá bem, filho, dá tudo certo, viu? Que a gente não demora muito, começa a considerar os filhos também. Essa é a verdade. Então, eu creio que já foi resolvido, né? Tá ótimo, e vai melhorar. Aí daí para cima é só melhorar. Você falou do seu pai na Argentina, mas ele é brasileiro, né? Ah, porque senão eu não ia perdoá-lo, é? Ia dizer, hermanos argentinos, é culpa do Fluminense, porque... Mas não é preciso, não há necessidade, tá bom? Estão com medo de casar com 20 anos? Eu me casei com 20 anos, meu filho. Eu e a minha esposa tínhamos 20 anos, nós precisamos de autorização de papai e mamãe para casar, porque naquele tempo só casava com mais de 21 anos. Menos de 21 tinha que ter autorização dos pais, né? Eu tive que ter autorização dos pais, minha esposa também. Valeu a pena, viu? Mas tudo bem, sem pressão, né? Como ela disse, sem pressão, sem pressão. Essa aqui foi uma pressão, uma meia pressão, bom, etc. Salmo 119, 11, irmãos, vamos compartilhar dessa leitura da palavra de Deus. Estou um pouquinho com o horário um pouco adiantado, mas eu sempre que vou embora para casa, eu passo em frente de umas church, tem umas tal churches por aí, 10h30 da noite estão lá reunindo. Aí eu fico pensando, por que o povo aqui fica... Então, Deus, hoje, de repente, eu vou para as 10h30. Vamos lá. Sem ser church, igreja mesmo, church, não, igreja. Então, Salmo 119, 11. Vamos ler juntos? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Queridos, nós chamamos a Bíblia de a palavra de Deus escrita, e por isto nós insistimos que ela não é só para ser
ouvida e lida. Ela é a palavra de Deus, escrita, não basta lê-la como um livro religioso ou importante, não, ela tem que ser lida e aí ouvida, porque como quando lemos nós também nos ouvimos, como palavra de Deus. Ela precisa ser amada, ela precisa misturar-se à fé que nós professamos, ou a fé que nós professamos não vai passar de crendice. Por isso, esta palavra de Deus precisa ser colocada na mente e na memória para poder ser usada como um tesouro no nosso coração. A palavra de Deus é um antídoto poderoso contra o pecado, contra os desvios dos planos de Deus para as nossas vidas, e está entre esses planos de Deus o casamento. Não é sem razões divinas que o casamento foi instituído por Deus quando o ser humano estava vivendo numa parte do céu. Sim, meus irmãos, porque o jardim do Éden era uma parte do céu. No Éden não havia pecado, no Éden não havia morte, no Éden não havia doença, no Éden marido e mulher não brigavam, sabe? Essa questão de domínio do homem sobre a mulher não havia no Éden. Porque não havia necessidade disso. Eles viviam em perfeita harmonia, se entendiam maravilhosamente bem. O pecado aqui vem e estraga as coisas todas, e aí Deus precisa nortear para que a coisa não vire o que o povo diz bagunça, né? E aí precisa então o Senhor nortear as coisas para que haja a questão da liderança, e porque senão o tumulto fica grande, e apesar das recomendações de Deus e do papel do cristianismo, muitos casamentos aí não se encontraram ainda e não se entenderam ainda em relação a essa questão de liderança e responsabilidades do marido e da parte da mulher. Com o pecado dos primeiros seres humanos, o Éden precisou ser escondido sob a guarda dos querubins. Gênesis 3, 24. Interessante, o Éden não foi destruído, foi escondido. E aí me vem inevitavelmente aquela palavra: e eu vi a Nova Jerusalém que descia do céu. Não é? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Eu creio num novo Éden, melhor ainda, mais perfeito do que esse primeiro, porque aí nós vamos ter acesso direto aos céus. Não é? Será um Éden, mas eu posso dar um saltinho e eu já estou no céu. Quero visitar Marte, Plutão, um dos 200 milhões de planetas. Vai, e vocês vão estar lá com a gente para a gente ver isso. Com certeza. Não é? O casamento, irmãos, a formação da família não foi tirada dos primeiros seres humanos quando eles pecaram. Foi instituída no Éden ainda como um céu, mas quando os seres humanos pecaram, eles começaram a ser avisados das coisas que teriam que enfrentar, e a pior de todas elas era morrer, mas o casamento não foi tirado por Deus. E é bom lembrar que a capacidade do ser humano de se reproduzir e encher a terra com a sua descendência foi dada antes do pecado, fazendo parte, portanto, dos planos de Deus para a humanidade. Esta ordem foi dada quando eles ainda estavam no Éden, naquele pedaço do céu, quando Deus diz: cresçam e multipliquem-se. Gênesis 1, 28. Quando, com a esposa, eu visitei Angola para conhecer o campo missionário no qual estava o pastor Gilberto e a sua esposa Jaqueline, que as suas duas meninas eram ainda meninas, uma delas agora já deve estar se formando médica, e a outra já está bem mocinha. Eles são membros aqui da nossa igreja, missionários da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Nós tivemos a oportunidade de estar lá em Angola para conhecer o campo missionário. E nós fomos levados pelo pastor Gilberto a um lugar da fronteira com a hoje República Democrática do Congo, um lugar bem do interior de Angola, não? E foi uma experiência marcante estar com a igreja batista local, formada por pessoas muito simples, mas muito acolhedoras. E a hora do almoço, que foi preparado pelas irmãs do jeito delas, elas cavam buracos na terra para fazer a comida dentro do buraco, não é? E nós fomos levados para uma espécie de coreto na cidadezinha, no centro do povoado, e enquanto nós nos preparávamos para almoçar, o pastor Gilberto, após nos falar do que seria o almoço, e aí ele me falou de alguma coisa que eu não gosto, né? E eu disse: eu não como isso não. Aí ele disse: come.
Ah, vai comer. Eu entendi, entendeu? Porque quando eu disse, Gilberto, come isso? Ah, come sim. E eu comi. Muito bem. Mas aí não foi de vingança, não. Foi uma brincadeira mesmo. Eu falei, você quer alguma coisa, precisa de alguma coisa? Eu vou só dar uma cutucada, né? Eu quero uma Coca-Cola Light. Ele ficou olhando para mim, mas não falou nada. Eu fiquei meio espantado, porque eu pensei que ele ia dar uma gargalhada, dar uma risada, né? Ou dissesse assim, que você está querendo se vingar de mim? Ficou quieto, não falou nada. Foi lá, começou a conversar lá com a liderança, lá, não sei de que assunto, né? E eu sentei com a Eleni na mesa, esperando vir o almoço. Daqui a pouco chega ele com a Coca Diet Zero. Gente, como é que pode, num fim de mundo daquele, ter Coca-Cola Diet, ainda por cima, não é? Eu confesso aos irmãos que eu fiquei mudo. Porque eu disse, como é que tem Coca-Cola aqui? Como é que esse negócio chegou aqui? Bem, eu sei que há alguns lugares do mundo onde não há Coca-Cola. Por exemplo, na vizinha Bolívia, a Coca-Cola foi proibida de ser fabricada e vendida nos supermercados. E somente aqueles que passam para o lado brasileiro é que conseguem tomar Coca-Cola e às vezes tem que trazer escondido para poder beber na Bolívia, porque eles tomaram lá uma pinima, né, com a questão da Coca-Cola muito grande. Em Cuba, de 1959 a 2016, a Coca-Cola foi banida. Mas agora, com a abertura do governo americano para com Cuba, a Coca-Cola voltou, está sendo bebida de novo. Na Coreia do Norte, ela é absolutamente proibida. Não pode nem ser mencionada. É instrumento do capitalismo e etc., aquelas coisas que eles fazem. Bem, se há alguns países e alguns lugares do mundo onde não há Coca-Cola, no entanto, não há um só país do mundo, não há um lugar do mundo onde não exista família e casamento. Há 10 países do mundo que não são membros da FIFA, o órgão maior do futebol dito Association. Sim, esses 10 países não são membros da FIFA, mas se joga futebol neles, não é? Há no centro do sul da Ásia um país que cabe 181 vezes dentro do Brasil. É o Reino do Butão. A população desse país, às 5 horas da tarde de hoje, estava, segundo a World Matter, com 789.194 habitantes. Quando eu chegar em casa, já está um pouquinho maior. Eles têm um processo de contagem de todos os países do mundo sem parar, não é? Bem, 30% dessa população é formada por monges budistas, que é a religião do Estado. O rei não pode ser rei se ele não for budista. Há nesse país, no entanto, cerca de 17 mil cristãos evangélicos ou protestantes, 2,1%, da população, 1.200 católicos. Esses cristãos são, na maioria, de origem nepalesa e indiana, mas há algumas dezenas de butaneses. Há uma fraternidade batista livre, com cerca de 300 membros e 600 aderentes, em umas 7 igrejas. Nesse país, até o início dos anos 70, a escravidão era permitida por lei. No ano de 2000, o Reino do Butão estava entrando para a FIFA, anunciando que tinha uma seleção oficial de futebol. Quando eu soube disso, eu disse, meu Deus, há futebol no Butão? Eu sei jogar futebol de botão, mas dizer que tem futebol no Butão, né? E tem que haver um jogo oficial para celebrar a entrada de um país na FIFA. E o país escolhido para jogar com o Butão foi a seleção da China, que até então nunca tinha participado de Copa do Mundo nenhuma, participou na Copa de 2002, eu acho, 2002, mas não foi lá essa coisa. O jogo terminou com China 14 e Butão 1. Mas, mesmo assim, ele entrou para a FIFA, não tem problema. De qualquer modo, irmãos, ainda há alguns poucos lugares do mundo onde não se joga futebol, não se conhece futebol. São muito poucos, mas nesses lugares pode não existir futebol, mas existe casamento, existe família. Não existe, meus queridos, um só lugar do mundo onde não exista família, onde não existe casamento, mesmo que seja o povo mais primitivo, com conceitos e ideias e regras, às vezes, sobre famílias e sobre casamentos esdrúxulas, estranhas, esquisitas, que nós não podemos nem sequer, às vezes, compreender, mas, de qualquer maneira, existem.
dentro do contexto do que eles chamam de famílias e casamento. Um dos nossos missionários nos contou sobre o casamento entre os índios de determinada parte do Brasil. Ele nos disse que quando o índio quer ficar com a mulher do outro índio, existe adultério entre eles também, não é? O índio tem de eliminar o outro, só pode ficar com a mulher se matar o marido. Bom, né? Oh, meu Deus do céu. Sem dúvida, isso é um costume bárbaro, não é? Costume sem Deus, mas que nos mostra que eles têm casamentos e regras sobre casamentos, umas regras trágicas, mas têm regras. Entre os Todras de Maharashtra, na Índia, a noiva é esposa de todos os irmãos do marido. Ela se casa, o marido tem 8 irmãos, ela é esposa dos 8. Quando nasce primeiro o neném e os outros neném, eles tiram sorte para ver quem vai ser o pai daquela criança, porque não dá para saber na altura do campeonato, não é, meus queridos? Que coisa boa é ser cristão, porque esse país cristão não existe uma coisa dessa. Mas o que está dizendo é que mesmo num lugar primitivo, né, como esse, com conceitos tão estranhos à nossa modernidade, lá há o casamento, há a família, não é? Se eles se tornassem cristãos, obviamente que esse conceito haveria de mudar. Todas as religiões do mundo, em todos os tempos, se posicionaram e se posicionam acerca do casamento. Sempre houve, existirão aquelas religiões e pessoas que são contra o casamento, porque para elas o casamento é sempre um desafio maior do que eles podem compreender. Mas não tenhamos dúvidas de que o cristianismo é a religião que mais valor dá ao casamento e que melhor tem, em termos de conceitos sobre o casamento e família. É verdade que é em meio às sociedades ditas cristãs que também nós estamos agora encontrando dados alarmantes acerca de casamentos desfeitos, de casamentos em crise, mas é verdade que em sociedade alguma o casamento é mais considerado e protegido do que nas sociedades influenciadas pelo cristianismo. O casamento, para nós, os cristãos, tem a ver diretamente com Deus. A Bíblia que nós temos como palavra de Deus e precisamos guardar em nossos corações é clara em nos mostrar o profundo relacionamento que existe entre Deus e o casamento. Falando em casamento, está me vindo à mente aqui. Vocês não estão vendo o Bode aqui, que é o nosso baterista, ele é papai, hein? Foi papai essa semana, está mais prosa do que se pode imaginar, entendeu? Já mostrou a figura, o mundo todo do bebezão, a esposa teve uma dificuldade, dizia, mas graças a Deus está bem. Parabéns aí, Bode, se você estiver assistindo, para nós daqui a um tempo está sendo aí para apresentar e crescendo aí para correr e gritar junto com os outros. Mas isso significa, irmãos, o quanto nós apreciamos, né, o casamento e apreciamos a família. Sabe, o casamento e a família são mencionados em meio aos primeiros 50 versículos da Bíblia. O relacionamento esposo e esposa é tomado como figuras de Jesus Cristo, do Espírito de Deus e da igreja no primeiro dos últimos 5 versículos da Bíblia. Então está presente no início, está presente ao final. Em muitas e muitas outras partes da Bíblia, a família e o casamento são assuntos, são temas mencionados, e não poderia ser de outra forma, porque a origem do casamento está em Deus. O casamento tem a ver com Deus, e quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, nós entendemos o valor do casamento desta maneira. Em Gênesis 2,18, nós temos escrito que após Deus haver feito o primeiro homem, Deus fez esta declaração: não é bom para o homem estar só, vou fazer para ele uma companheira. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: depois o eterno Deus disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. A gente gosta de usar a expressão cara metade, né? A minha cara metade. Aí um pouco mais adiante, pelo que a Bíblia diz, Adão, quando viu Eva, ficou tão deslumbrado, tão romântico, né, que fez até uma poesia, que infelizmente, quando foi traduzida para o português, perdeu, né, a sua melodia, porque não tem como a gente seguir a métrica hebraica. Agora sim, esta é carne da minha carne,
osso dos meus ossos, ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. É uma poesia. Eu já tentei transformar isso em verso, tá? Ficou mais ou menos assim. Ah, esta é ela, agora sim. É osso dos meus ossos, carne da minha carne, enfim. Mulher, ela será chamada. Deus a tirou de mim. Sim, do homem ela foi formada. Ficou mais ou menos. Foi Deus que fez isso assim. Explica os hebraístas, estudiosos, né, especializados da língua hebraica, que as 13 palavras hebraicas que aparecem nesse poema são usadas no sentido de alguém que recebe alguma coisa e que quer dizer que está plenamente satisfeito com o que recebeu. Então, queridos noivos, vocês tiveram nesse curso as perspectivas de serem um, antes de serem dois. Ser um é um acontecimento. Serem dois é uma grande aventura. Depois, a Bíblia diz, e aí, aos que dizem que foi Adão, feliz da vida, outros dizem que foi Moisés, que acrescentou isso, outros dizem que foi o próprio Deus, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher e se tornarem numa só pessoa. Seja quem for, irmãos, que disse isto, que está no início da Bíblia, o fato é que Jesus endossou essas palavras. Deu a ela o seu imprimato e, portanto, elas são realmente sagradas. Porque o casamento tem a ver com Deus, é que a palavra de Deus usa termos comuns ao casamento para explicar a ação salvífica de Deus, sua obra redentora para com os seres humanos. No Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, Deus se apresenta ao povo que ele separou como Pai. Tu, Senhor, és o nosso Pai, o nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. É um dos textos que falam de Deus como Pai, Isaías 66, 13. E também se apresenta como esposo. Voltem, filhos infiéis, eu ainda sou o marido de vocês e vou levá-los a um de uma cidade e 2 de uma família para Sião. Jeremias 3,14. Na segunda parte, o Novo Testamento, que nos conta que Deus se fez gente como a gente e habitou entre nós, nós temos que, para que isto acontecesse, Deus lançou mão da família. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, mas José precisou assumir seu papel de pai, tanto que o evangelista Mateus diz em Mateus 13,55, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, o filho do carpinteiro, uma família com o pai, com uma mãe e com os irmãos. Relacionamento familiar, composição familiar. Se Deus quisesse, ele teria enviado o Senhor Jesus como adulto. De repente ele apareceria, não é, como adulto. Os marcionistas acreditavam nisso, que Jesus apareceu adulto em Cafarnaum, mas a Bíblia nos diz que não. A Bíblia nos fala que Deus enviou o seu Filho por meio de um casamento. Jesus Cristo realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. O nosso relacionamento com Deus é como um relacionamento familiar, algo que tem a ver com o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Em Gálatas 3,26 está escrito, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Em Hebreus 12,17 somos feitos irmãos de Jesus. Efésios 2,19, assim vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. No Apocalipse, a igreja é chamada de noiva ou esposa do Cordeiro, de Jesus. Em João 14,2 estão registradas as palavras do Senhor Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-lhes lugar. Ao pé da letra, moradas, quartos de dormir, de uma casa de família. Não fica pensando que no céu vai ter casa para você ficar dormindo. Já tem gente que reclamou, eu gosto tanto de dormir. Não vai ter tempo para dormir, não. Mas o que o Senhor quis passar é que o céu é um lugar, não é? Um lugar de famílias, por isso precisava dessa ideia de casa. Na carta aos Hebreus, outro livro da Bíblia, Hebreus 13,4, nós temos, digno de honra, venerado entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros.
venerado seja entre vocês o casamento. Casamento não é qualquer coisa não, queridos. Deus ajuntou o casamento em si. Não é José com Maria, João com Luzia, é o casamento em si. Esse negócio, já ouvi tanto isso, né, como pastor, de pessoas explicando o fim do seu casamento. Sabe o que foi, pastor? Não foi Deus que nos ajuntou. Eu conheço um sujeito que só se casou 4 ou 5 vezes. E ele ainda está em busca da pessoa que Deus vai mandar para ele, porque a explicação para os 4 casamentos que acabaram não foi Deus que me mandou. E quando é que Deus vai mandar? O sujeito já se casou tantas vezes, mas não se encontrou porque não está entrando naquele conceito que o Mano falou também, que foi o primeiro casal, né? Que foi ensinado de que eu vou casar para fazer a minha noiva feliz. Não é para eu ser feliz. Mas, sabe, ela vai casar com essa mesma ideia, aí você também vai ser feliz. Ah, maravilha, não tem coisa melhor. Os seres humanos, irmãos, não são perfeitos. Porque nós não somos perfeitos, não há casamentos perfeitos, não há famílias perfeitas, mas existem casamentos felizes. Sabe, esse curso de noivos aconteceu para ajudar vocês a terem casamentos felizes. Vocês que estão casados, nós que já estamos casados, quantos de nós aqui nos sentimos felizes em nossos casamentos? Se os nossos casamentos são felizes, podem ser ainda mais felizes. Mas se há pessoas, há casais, há famílias aqui vivendo dias difíceis de relacionamento, creiam que Deus tem todo o interesse de socorrer a essas famílias e a esses casais. Então, esposa, faça de Jesus realmente o Senhor da sua vida, da sua devoção, e Ele vai entrar no seu casamento. Esposo, faça de Jesus realmente o Senhor da sua vida e da sua devoção, e Deus vai entrar no seu casamento. Não há e nós não temos fórmulas mágicas, porque também não existe um padrão que sirva para fazer todos os casamentos felizes. Cada casal há de descobrir o que lhe traz felicidade, mas sem dúvida, quando Jesus Cristo se torna real, autêntico, na vida de um marido, na vida de uma esposa, o casamento faz existir uma família feliz, que é uma antecipação do céu. Sabe, a gente pode ter um pedacinho do céu aqui na terra, nos nossos casamentos, mas quantos casamentos acabam se tornando em pedacinhos do inferno? E às vezes não há saída, não é? Do que apelar para algo que Deus nunca aprovou, mas que às vezes precisa acontecer para que a situação não se torne pior do que já está acontecendo. Talvez haja aqui os que já estão desanimados e dizendo não dá mais, não vai dar mais. Olha, Deus pode restaurar lares, pode restaurar famílias de formas inesperadas. Um casamento pode ser uma realidade vitoriosa. Sabe, uma das histórias mais tocantes e úteis que eu ouvi acerca de um casal foi a de Lauren e Jack. Há muitos aqui que não tinham nascido no dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram bombardeadas por aquele grupo de terroristas. Foi há 22 anos atrás. Tem muita gente aqui que ainda não tem 22 anos. Mas eu tinha mais de 22, já tinha 22 anos, não é mais 22. Queridos, o mundo ficou estarrecido com um dos maiores ataques terroristas da história moderna. Os historiadores contemporâneos dizem que o século XXI começou realmente no dia 11 de setembro de 2001. Aí foi o início do século XXI. 4 aviões no espaço aéreo dos Estados Unidos foram sequestrados por extremistas islâmicos e jogados, não é, contra aquelas torres que eram símbolos do poder econômico americano. Lauren estava naquele 4º avião que foi sequestrado pelos terroristas. Esse avião caiu sem conseguir atingir o alvo que se propunha. E quando Lauren percebeu o que ia acontecer, ela conseguiu ligar para o marido do seu celular. Seu marido era Jack.
E quando ele atendeu, ela disse para ele: eles estão sendo gentis conosco. Eu só te liguei para dizer que te amo e te amo muito. Talvez eles estão sendo gentis possa até ter sido uma forma dele não ficar desesperado, angustiado, né? Ou talvez tenham sido mesmo, também não vamos fechar essa questão. Mas ela liga para dizer: eu te liguei para dizer que te amo e te amo muito. Não, ela não ligou para dizer: estou com medo, estou apavorada, eles vão nos matar, o que seria perfeitamente normal, mas ela não liga para dizer isso. Ela ligou para dizer ao marido: eu te amo muito. Era para ela o que mais importava naquele momento. Esta foi a última frase de Lauren ao seu marido nesta terra. Essas foram as últimas palavras que Jack ouviu da sua esposa: eu te amo muito. Cumpriu-se a expressão bíblica que está no Sim Hasharim, no Cântico dos Cânticos 8:6, o amor é tão forte quanto a morte. C.S. Lewis disse que o oposto do amor não é o ódio, mas é a indiferença. A indicação mais trágica de um eletrocardiograma é quando ele mostra uma linha reta. Quando a linha está reta, os médicos aí sabem, né? E nós todos sabemos. Queridos, quando um ou dois cônjuges em um casamento tornam-se indiferentes, o eletrocardiograma desse casamento começa a apresentar uma linha reta, anunciando a morte desse casamento. A morte está batendo na porta desta casa. E no nosso curso de noivos fala-se do que fazer, não é? Para combater a indiferença. A minha esperança é que cada esposo aqui, cada esposa que está conosco, que já diz ou não um para o outro: eu te amo muito, vai então hoje procurar fazer isto, mas não só hoje, porque o pastor falou, né? Mas vez por outra, lembrar: eu te amo muito, né? Eu sei que às vezes quando a gente faz isso com a nossa esposa, elas tomam um susto, né? Às vezes até dizem: está querendo alguma coisa. Mas às vezes não é muito diferente também do marido, não. Às vezes quando a esposa assim: querido, eu te amo tanto, ai meu Deus do céu, o que ela quer comprar? Mas sem isso, é amor, porque a gente ama, um vai precisando do outro, não dá para viver sem o outro, né? A gente fica imaginando histórias que a gente conhece, de viver tanto tempo e de repente um deles vai. Como é que é chegar em casa e não ver mais, né? E saber que não vai voltar mais. Estão lá as roupas, estão lá o guarda-roupas, está lá os cômodos e não vai voltar mais. Queridos noivos, mas esse tipo de sofrimento, irmãos, ele é positivo, porque ele representa que havia comunhão, que havia necessidade um do outro, né? E que por isso ele sente falta. Um vai sentir falta do outro. Queridos noivos, a afirmação do salmista precisa ter um lugar especial em nossas vidas. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O nosso curso de noivos, com suas limitações, visou prepará-los para que vocês vivam a realidade, quando se casarem, do casamento como uma arte. O casamento é uma arte, mas também do casamento como uma missão. Como uma arte, porque marido e mulher, esposo e esposa precisam aprender sobre o cuidarem-se conscientemente um do outro, de modo a cortejarem-se mutuamente, de modo a terem paciência um com o outro, para que quando fizerem 25 anos de casado, 50 anos de casado, tenham plena convicção de que, se pudessem voltar atrás, fariam tudo de novo. Essa é a pergunta mais complicada que eu tenho que fazer nas celebrações de 25 anos e 50 anos. Fulana, se você voltasse hoje a 25 anos, você casaria de novo com a mesma mulher ou com o mesmo homem? Eu respiro assim, eu prendo a respiração, né? E fico olhando, né? Às vezes a gente vê assim, sim. Às vezes a gente vê, sim, para não ficar feio, né? Bem, uma vez houve uma coisa parecida e eu brinquei com a pessoa, né? Você não foi muito convicto, não.
Só não imagino que é viver 25 anos. Olha, hoje eu sei, eu tenho 53 anos de casado. E para fazer média aí com a minha esposa, né? Mas não é média não, de verdade. Casaria de novo. Sempre. O que foi, Hélio? Ô, Aline, dá um aperto no Hélio aí, porque a reação dele não foi legal. Quanto tempo sem casado? Tu viu o Galvino? Casaria? Agora você tem que corrigir isso bem mesmo. E convencer ela, porque eu aqui já estou ficando meio... Pois é. 53 casaria de novo, tá? Amém. Tá bom. Esses pastores novos são um problema sério. Mas Deus tenha misericórdia. Não há nada melhor, irmãos, do que o casamento para tornar verdadeiro o amor, como aquela realidade que precisa ser valorizado pelo valor, temperado pelo dever, provado pelo sofrimento, adoçado pela ternura e fortalecido pela felicidade conjugal, moral e espiritual. Para terminar, já que estamos destacando o guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, dos Salmos 119, 11, estejam sempre colocando diante de vocês noivos, nós casados, os solteiros que ainda estão, como dizia um colega pastor meu, tico-tico no fubá, pensando como é que vai, guardem as palavras de Deus também deixadas-nos pelo oráculo de Deus, o apóstolo Paulo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, 3 a 5. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Este derramamento chama-se Jesus Cristo. Esse é o derramamento de Deus, irmão, sobre nossa vida, sobre nossa história, sobre os nossos lares. Não há motivo maior para que marido e esposa se amem, pais e filhos se amem do que este, Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Amém.